Fala galera, que é o Guinalas, trazendo mais um podcast das classes. Podcast que acontece no meu canal do Twitch, twitch.tv/Guinalas. Lembrando que os dias não são fixos, a gente vai marcando conforme a disponibilidade da galera. Se quiser saber o cronograma do podcast, é só botar na minha Twitch, da exclamação podcast, ou no Instagram também, de tudo lá, tá? Lembrando que o intuito do podcast é apresentar a classe para os novatos e veteranos que não conhecem muito bem, tá ligado? Passar a visão ali, seja no PvE ou no PvP. A gente tiver alguma dúvida durante o podcast, me marca no chat da Twitch com @Guinalas, que eu vou estar separando aqui, e no final a gente pergunta pro convidado de hoje, que é o senhor Mizuki, falando da nova sucessão aqui. Tudo bom, senhor Mizuki? Fala aí, rapaziada. Boa tarde pra todo mundo. Boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? É isso. Queria agradecer a todo mundo que vai ver aí, a galera que tá no chat, e também a galera que veio aqui presencialmente. Tem o senhor Dracone, que tá aqui, boladíssimo de Sage, e o senhor Little Hair, o Item Six tá aqui também, e o Nears, que apareceu hoje também. Então, vamos começar, né? Então, senhor Mizuki, se você pudesse descrever a nova sucessão, como é, porque, assim, pelo nome da classe, algumas classes a gente consegue identificar o que a classe é, né? Mas na nova sucessão não acontece. Nova? Que classe é essa? Você falaria pra pessoa? Se puder mostrar Exatamente. a arma da sucessão também, seria da hora. Então, vamos lá. Eu vou começar só rapidamente, só me apresentando, né? Só pra Perdão, a esqueci disso. galera que não me conhece, né? Eu jogo com a Nova basicamente desde que ela lançou. Ela lançou em dezembro de 2020 e desde que ela saiu, eu jogo com ela. No começo ela era bem ruizinha e hoje já tá bem melhor já, né? Mas basicamente, a nova sucessão, né, especificamente, pensa no boneco que é uma geladeira, meu irmão. Ela é uma porta, ela anda segurando uma porta e é isso. É um dos bonecos com a menor movimentação do jogo. E a ideia dela é basicamente ser esse boneco menos action possível, né? Pensa num boneco que se destoa do Black Desert, é a nova. Você pensa no Black Desert, jogo action e tal, não é tab target, todo mundo se movimentando pra caramba, e tá lá a parede lá, o paredão, a geladeira ambulante, que é a nova sucessão. É basicamente isso. Da hora. Aí a arma da sucessão é só a clava e o escudo. É a Estrela da Manhã, né? Que é o nome desse bichão aqui, ó. Fica Aham, batendo. E o Coratum, que é esse escudo que ela usa, né? Que da é onde hora. ela bota o escudão no chão e é isso. Vai lá passar um cafezinho. Da hora. Você jogava de que antes de jogar de nova, Mizuki? Que eu começou já na nova. Não, eu comecei no BDO em 2017. Eu Aham. jogava antes de Mago Awakening, que já representa aí, né, o meu amor por classes mais paradas. Uhum. Aí quando a nova saiu foi só sucesso, juntou o útil com o agradável. Boneca linda, maravilhosa, skills super bonitas, com a classe ser super parada, nada muito rápido, que é o que eu gosto de jogar. Da hora. É isso aí, mano. Acho que já até respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era o que te fez jogar com ela, mas acho que já ficou bem explicado aí, né? O principal motivo é porque ela é linda. E depois porque é o estilo de jogo que eu queria jogar, que eu nunca fui muito fã de ficar apertando 500 botões ao mesmo tempo, não, igual algumas Uhum. classes fazem, ficar spamando movimentação pra galera achar que joga bem. Curte um APM mais baixo, né? Pode É, crer. exatamente. Só no grind que o APM dele é altíssimo, né? Não tem jeito. Pode crer. Interessante. Vamos falar um pouco mais disso mais pra frente. Show. Talvez essa pergunta aqui seja até um pouco redundante, mas foi assim mesmo. Por que você escolheu a Sucessão e não a Awakening? Então, exatamente por causa disso. Na hora que eu vi a Awakening, eu falei, esquece. Tá doido. Uhum. E também porque, se eu não me engano, a Sucessão lançou primeiro, né? E o que me fez jogar com ela foi justamente esse gameplay mais não tão rápido assim, né? Usando as skills de Uhum. gelo. Eu sempre quis um personagem mais focado em gelo também, que eu prefiro esse elemento nos RPGs. Então, juntou tudo. Quando a Awakening saiu, eu só testei no dia mesmo, só pra falar assim, beleza, é isso. Não volto mais não. Pode crer. Eu também acho que a Sucessão saiu primeiro, né? Depois veio a Awakening dela. Da É. hora. E se você fosse comentar assim as principais diferenças da gameplay da Awakening da Sucessão, assim, que você pontuaria o quê? Cara, então, eu acredito que a nova, essa classe, ela é talvez a classe com a maior discrepância entre a Awakening e a Sucessão. De todas as classes do Black Desert, eu acho que ela é a que é a mais oposta. Um é água e outro é vinho. Tipo, não, Uhum. nada a ver. A nova Sucessão, ele é um boneco mais parado, com as skills bem mais lentas, pouca ou quase nenhuma movimentação, e a nova Awakening é completamente oposto, né? É um dos bonecos mais rápidos,
talvez o mais rápido aí do jogo atualmente. Que se o cara souber jogar, você nem vê ele na sua tela direito. Então são dois completamente opostos. É a velocidade, é o que mais diferencia. Da hora. Tem até uma pergunta aqui que eu não vou fazer pra você, porque é uma pergunta mais pra Awakening, mas que fala sobre fluidez de troca entre a Awakening e a sucessão. E eu sempre comento a nova como um exemplo ruim disso, tá ligado? Pra galera. Então, da hora. Exatamente. Quando você vê alguém jogando de Awakening, na hora que ele troca pra pré, né? Pra arma da pré-Awakening, você vê. Parece que ele tá em 0,25 de velocidade. É verdade. Tá bom, então acho que foi bem explicado aí pra galera. Já tem uma ideia do que é a classe, né? Só um ponto, o Hayato ali falou que foi o Mezuki que ganhou tomando Disconnect. Exatamente. Prazer, meu amigo. Eu ganhei do cara no reload, foi isso mesmo. Eu caí, minha internet reiniciou, eu tava no meio do reload, aí ela não foi dar fair play, né? O karma veio. Aí o diabão foi lá e matou ela. É isso. Justo, justo. Vai dar fair play não? Então toma. É isso, o karma veio. Da hora. Tá, a partir daqui, algumas perguntas a gente vai tentar pontuar de 1 a 10 ali, só pra galera comparar com outras classes, afins comparativos mesmo. Então, se você conseguir fazer isso, vai ficar da hora. A primeira questão é sobre a dificuldade para você extrair 60% da classe ali, ou 70%, jogar mediano ali com o personagem, né? Você acha que é muito difícil extrair isso da nova, ou mais difícil que com outras classes, ou é tranquilo pra nova? Nem um pouco difícil. Tem um cara que literal ele não tem acho que 3 dedos e joga de Nova Suki no servidor aí. É super. Para você extrair o básico dela ali, é só você ficar 5 minutos lendo as skills que você consegue. O cara literal acho que tem Parkinson, sei lá, todo bichado, o cara joga de Nova Suki, faz 15 kills na RBF. Bravíssimo. E pra você masterizar a classe, assim, você fazer basicamente tudo que a classe tem. Claro, comparando, a gente sabe que é difícil, mas comparando com outras classes ali, colocando, sei lá, um ninja como um 9 10, você colocaria a nova como difícil ou uma classe tranquila nesse aspecto? Pra masterizar ela é um pouquinho mais complicado pra você fazer tudo, Uhum. porque atualmente, se eu não me engano, ela é a classe que tem o maior número de cancel do jogo. Então, pra você linkar as habilidades, dependendo da sua situação, você tem que entender um pouco mais, estudar um pouquinho mais. Mas não chega a ser tão difícil quanto essas classes mais rápidas aí, né? Mas você Uhum. vai precisar estudar um pouquinho mais. Eu diria que uns, sei lá, 7. Da hora. Você já comentou sobre essas coisas aqui anteriormente no podcast, mas eu vou perguntar assim mesmo, se quiser pontuar um pouco. Sobre cancels, assim, se ela tem muito cancel, você acabou de comentar. Sobre APM e sobre mouse movement, como é ela nesses cenários aí? Então, como ela não é uma classe com muita movimentação, você só consegue fazer mouse movement em algumas skills bem específicas. E como as skills dela são. A cast dela é muito longa, a animação é muito longa, o mouse movement seria mais para você direcionar para onde está indo o seu dano. E Uhum. o único mouse movement mais, assim, que eu diria importante é o do grab, que você consegue só. Porque o grab dela, quando você usa, ela dá um dash para frente. Você consegue fazer Uhum. esse dash para trás se você der mouse movement, mas é uma coisa que quase que irrelevante, assim. Não é uma coisa essencial o mouse movement dela, não. Uhum. Da hora, só um complemento ali, né? É. É. Eu queria pedir pra você travar a ult, o 100% e 200%, Midu, pra não acabar usando sem querer durante o podcast aí, porque Tá. sempre acontece. Sempre acontece. Mas tá bom. Tá, Renan, você ia falar uma eu coisa? tô com 100 aqui. Beleza. Oxi, passando pra cadeira, pô. É isso, tá precisando pra geladeira. Aí, Tá. 150. A partir daqui eu vou entrar um pouco no âmbito PVE. Então a gente conversar um pouco, é uma parada que interessa Tá. muito a galera que acompanha o podcast, acho que fica bem da hora pra ficar completinho também. A primeira pergunta é sobre o PVE early game, assim. Em spots como os Poly, Cactum, Fogos, Baixas, Garra, esses spots que você dá insta-kill, né? Você acha que é difícil jogar com ela nesses spots ou é relativamente tranquilo? Então, antes de falar sobre os esportes early, mid e end game, é bom falar, tipo, só no geralzão bem rápido, Uhum. algumas características que tem só nessa classe aqui de Summon, sabe? Vontade. Que muita gente não deve saber. Que, assim, os modificadores de ataque especial, como ataque pelas costas, ataque baixo, dano crítico, eles não se aplicam para as summons, tá? Muita gente acha que se aplica, mas eles não se aplicam, tá? Uhum. O dano dela em si, ele vem mais da distância que você tá do oponente, né? Do mob em si, porque tem uma coisa na nova que chama de chain damage, que é como se fosse um ataque em cadeia, né? Se você estiver muito perto do seu alvo, você vai dar menos dano nele. Então, idealmente, é bom você estar com um dash para trás
ou pro lado, enfim, de distância dele para você dar o dano completo da skill. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, né? E as summons, elas podem absorver dano de projéteis, né? De, tipo, por exemplo, no PVP, por exemplo, e até de alguns mobs no PvE. E uma coisa super importante também, que nessa questão da crítica, as summons, elas só recebem crítico dos buffs e do level crítico quando você aperta P, lá do personagem. Uhum. O crítico das skills, eles não se aplicam para novas. Isso é uma coisa que muita gente erra também. Então, para você dizer se o seu crítico tá alto ou baixo, nas summons, você tem que contar só com os buffs ou com o level crítico lá, com artefato, enfim, com outras coisas. Agora falando da pergunta em si, né? No PvE Early Game, antigamente ela tinha muitos problemas com isso, era péssimo. Hoje em dia ela recebeu já recentemente um buff na estamina, então já não tá tão ruim assim. Mas você vai sofrer um tiquinho de nada caso você for grindar nesses spots tipo poly e tal, porque de fato chega uma hora que a estamina acaba, né? Mas tá bem melhor do que antes. Dá pra você se virar ali, digamos assim. Uhum. Voltando a pontuar de 1 a 10 lá, se você colocasse no quesito eficiência, como é que você colocaria ela? No quesito de eficiência em low end, que você diz? Spots de hit kill mesmo. Eu diria que uns 7,5 talvez. Ela tá bem melhor, mas não chega a estar 100% não. Uhum. E pra extrair esse 7.000 que você comentou agora, é difícil performar assim ou é tranquilo? O jogador novato já chega ali e já consegue fazer isso? Não, é bem fácil, como eu falei, para você pegar o básico dela é bem tranquilo. Então, basicamente, você vai correr e vai apertar as skills que você tem que saber fazer lá. É basicamente isso. Você dá um dash e dá uma skill. Dá outro dash e dá outro skill. Pode crer. No early game é assim. Tá, acho que pro early game era isso. Passando agora pro mid game, assim, falando de spots de Akman, até no máximo ali um Orcs Akman, Istra, até no máximo um Orcs ali. Você acha que fica mais difícil jogar com ela ou continua bem tranquilo assim? Já fica um pouquinho mais só, porque tem um ponto, um disclaimer que assim, o buff de crítico dela só dura 5 segundos. Então você vai ficar apertando ele toda hora. E ele é desprotegido também. Então se tiver algum spot que dá muito CC, você nesse tempo que está se buffando, você pode tomar um CC ali. Então. Mas em compensação, algumas skills dela, como por exemplo o Dash, ele é iframe no PvE. Então você consegue se virar bem com relação a isso. Mas como no spot mid-game, assim, você vai apertar muito o seu buff de crítico, você tem que só tomar um pouquinho mais de cuidado e saber, como eu falei, os cancels. A lista de cancels dela é enorme, você pode linkar uma skill com diversas outras e é só saber a situação de usar cada uma. Requer um pouquinho mais só de você entender, mas nada muito absurdo, não. Da hora, da hora. Se você fosse pontuar ali no quesito eficiência, como é que você colocaria ela nesses spots mid-game? De 0 a 10 eu daria talvez uns 8. É um pouquinho melhor do que no mid-game. No early game, quer dizer. Da hora. Interessante, então. Classezinha boa aí pro pessoal. É. E Agora, numa média geral, desculpa te interromper, ela tá como se fosse numa média das classes boas pra PvE agora. Ela não é nada excepcional, mas no geral ela tá. Antes ela tava no fundo do poço, mas agora ela já chegou a aparecer ali, já tá melhorzinha. Pode crer. Esse antes que você mencionou é antes desse último buff que teve? Ou não? Exatamente. Antes desse último buff que teve aí. Então, a gente tá falando agora no mês 10, né, de 2023. Não sei quando que a galera vai ver esse vídeo aí e tal, mas agora, no final de 2023, ela tá numa média boa, digamos assim. Tem um Zerker bugado atrás de tu aí, tá parecendo só as armas aqui pra mim. Que Mas isso? tudo bem. Ah, ele tá ali atrás. Tá. Interessante. Eu tenho um amigo que joga de Nova também. Ele. O feedback que ele me deu foi mais ou menos esse. Então, bem da hora saber que as informações estão sincronizadas aí. Da hora. Tá. É. Passando agora mais um pouco pro endgame, se você puder comentar um pouco, e principalmente sobre um spot que você acha que ele sai melhor, porque a gente sabe que tem classes que saem melhor num tipo de spot e outras em outros, spots com mob só, spots com muitos mobs. Se você conseguir pontuar o que você acha ela melhor, seria interessante também. Sim, então, no endgame é onde a Nova se sobressai mais, porque ela é uma classe que, como a premissa dela ela deveria ser no PVP também, mas não é tanto assim, mas ela é muito tanque. Então você consegue grindar em spots pesados bem cedo. Então, por exemplo, se você não tiver um AP recomendado para Giffen, por exemplo, você consegue grindar lá com um pouquinho menos de AP porque ela tanca bem.
Então, spots mais pesados é onde ela se sobressai mais. E dentro desses spots mais que precisam de um gear maior, ela sobressai mais em spots onde você não precisa andar muito. Então, por exemplo, o Giffin ela é muito boa. Com aquela lamparina de deck que foi recentemente adicionada, ela também é muito boa. Então, spots onde você não precisa se deslocar muito de pack para pack para fazer essa movimentação aí. Porque, como eu falei, a movimentação dela ela é bem limitada. Então, quanto mais parado você ficar, melhor para ela. Pode crer. Interessante. Tá aí. Então, as respostas de deck vão ser todos bons para ela daqui para frente, porque, enfim, são sempre parados, né? Exatamente. E tem esse fator bônus que ela tanca bem. Então, você não vai passar tanto perrengue assim por causa disso. E basicamente esse grind de endgame, você fica mais dependente do dano crítico, que você tem que buffar toda hora, porque são só 5 segundos, e do buff de attack speed, que também é desprotegido. Então é só você saber organizar bem, e aí que entra mais a parte de você entender os cancels, né? Que são vários. A nova Suki, nesse endgame, ela não tem um combo padrão, um combo específico, igual a gente tenta procurar, né, para muitas classes. As skills, elas são muito voláteis. Você consegue fazer diversos combos diferentes em diversos cancels diferentes. Então, por exemplo, uma skill que tem 3 partes de dano diferentes. Você consegue mandar o dano 1 só, ou o dano 2 só, ou só o dano 3, dependendo de como você fizer o cancel. É bem dinâmico, assim. Por isso que não tem um combo meio que padrão, sabe? Da hora. Não tem um combo infinito ali que você fica repetindo o mesmo combo infinitamente, né? Você até consegue fazer um combo infinito pra ficar só fazendo esse combo e repetindo ele. Mas talvez você não seja tão eficiente quanto alguém que, por exemplo, consegue fazer um combo meio que freestyle, assim, sabe? Usando as skills que estão fora do cooldown e usando os cancels da forma certa. Da hora. Interessante. Tá aí. E recompensa, né? Quem joga bem. Recompensa bem mais. Então é mais você entender isso mesmo. Só pra fins comparativos pra galera que vai ver o podcast no futuro, você pontuaria como ela no endgame, assim, de 1 a 10? No endgame, eu acredito que agora ela esteja talvez uns 8,5, 9. Ela tá bem, bem boa assim, mas não chega a ser como uma USA, por exemplo. Ninguém chega, né? Infelizmente. É. Tá bom, da hora. Você comentou que ela era bem tanque. Chega a ser um problema nesses spots assim? Ela ficar perto de morrer ou realmente o dano é bem tranquilo de entrar? Como eu falei, tudo depende de como você vai linkar as skills. Então, por exemplo, toda vez que você for dar o seu buff de crítico, você tem que dar, porque senão você vai perder rendimento, né? E como só dura 5 segundos, você tem que saber o momento de usar ele, senão você pode tomar algum tipo de dano maior, enfim. Aí você pode sofrer, mas você estudando um pouquinho mais, você consegue fazer esses links aí. Então, eu acho que chega a ser bem safe. Você só não pode ir lá zerado, sem entender nada, senão você vai tomar sufoco. Pode crer. E sobre regeneração de vida, assim, uma situação em que você acabou tomando um dano ali, você acha que ela consegue gerenciar bem essa vida e recuperar, ou é um pouco ruim pra ela esse cenário? No PvE ela consegue regenerar um pouco. Não é tanto assim, não. Essa é uma coisa que é bem deficiente dela, que só tem uma skill que recupera a vida, que é a skill que foi adicionada com a Magnus. Mas ainda assim, se você tiver dando essa skill que recupera a vida e os mobs estiverem te batendo, fica meio que no 0 a 0. Não é aquela coisa assim, nossa, que recuperação de vida que eu tenho. Não, é assim, chega a ser um negócio só pra você não morrer ali, sabe? Deixa eu recuperar um pouquinho aqui, dá pra você fazer. E tem um ponto importante sobre esse endgame, que muitos spots têm muita evasão. E ela não tem nenhuma skill que debuffa evasão ou nenhuma skill que buffa a sua própria precisão. Então você tem que ficar ligado com relação a isso, botar uns addons. Isso é ruim também no PVP também, que a gente vai falar. Interessante. E já que você entrou nesse assunto aí sobre precisão, só uma curiosidade. As skills dela, ela tem a precisão alta? A base da skill ou não? Também é baixa? Não muito, não muito. As skills core dela, que a gente usa bastante, né? Uma delas é 9%, né? A outra é 10%, não é tão alta assim, não. Fora que a gente não tem nenhum debuff, né? Nem buff. É meio que o normal, né? As classes, essa média aí de 8 a 10 ali. As classes que são crises, só que elas classes normalmente tem pelo menos um buff e um debuff. Interessante esse comentário aí. Tá. E sobre a regeneração de mana, você tem uma coisa pra falar pra gente? Tem. Depois do... O que acontece? Nessa atualização que teve agora, antigamente ela consumia o próprio HP para mandar as skills. Então a regeneração de vida dela era negativa. Ela gastava HP para combar. Agora eles tiraram esse HP, só que agora eles botaram para mana. Então agora ela tá consumindo mana pra caramba. Então toda skill que você usa, você consome mana ao invés de vida.
Então agora você precisa ter ali uma pote infinita ou ficar sempre atento com o número das potes do seu inventário, porque a tendência é você consumir muita. Ela é bem esfomeada com relação a isso. Uhum. Interessante. Da hora. Acho que as perguntas que tinha separado pro PvE eram basicamente essas. A gente vai falar mais sobre a classe no geral ali, mas no PvE era só isso. A gente vai entrar mais no âmbito PvP agora, tudo bem? Uhum. Tá. A primeira pergunta aqui é sobre o comportamento da classe, assim, que se você fosse definir uma role para sua classe, que tem outros MMOs no BDO, a gente sabe que não tem, mas você acha que ela se encaixaria mais como um assassino, como um suporte, como pré-engage, um engage, um dano à distância? Onde é que você acha que ela se encaixaria, assim? Ela é bem flexível nesse sentido, porque assim, como no BDO não tem, de fato, essa classe, eu sou o tanque, eu sou o mago, enfim. A nova, ela fica ali no... Ela tenta ser um tanque, mas acaba não conseguindo tanto, porque o bloco dela, num PVP massivo, vai quebrar e você não tem movimentação para conseguir sair de uma situação desfavorável, né? Uhum. Ela só tem um iframe nesse sentido. Então, é mais o jeito como você vai jogar e analisar o PVP que você está fazendo. Então, se você tentar ser um frontliner, aquele cara que fica lá na linha de frente, tancando tudo, você tem grande chance de morrer bastante e não fazer tanta coisa assim. Você tem que saber jogar com isso e saber os momentos de ir para frente, saber os momentos de recuar um pouco, jogar mais dando suporte para a linha de trás, né? Mas de um modo geral, eu acredito que ela consiga fazer mais uma linha de frente e um pré-engage com sabedoria. Porque, de novo, se você der um engage full, você não vai conseguir sair daquilo ali porque você não tem movimentação. Então a chance de você morrer é muito grande. Você tem que saber gerenciar essa movimentação dela, que é bem limitada, entendeu? Então é mais jogar com inteligência, posicionamento, né? De não ir com tudo e saber a hora certa de recuar do que, de fato, você ficar engessado numa posição ali. Entendi, interessante pra caramba. Eu queria falar um pouco sobre as mecânicas dos pets e essas coisas, mas antes disso, você pode fazer um combinho ali em mim, só pra galera conhecer um pouco as skills de nova? Claro, só tô meio que sem buff aqui, peraí. Não, Não, acho que eu tô com buff não sim. precisa de buff, não. Se puder tirar os acessórios pra mim não morrer também, seria Ah, melhor. tá. Vou ter que cada PT aqui. Só pra galera Eu conhecer um pouco as skills. tô com 200 de AP, tá bom. É o combo completo? Você diz, não? Só usar as skills aí, só pra galera conhecer mesmo. Tá, vou dar skill aleatória então. São as skills que a gente mais dá no PVP, assim, né? Uhum. Eu acho as skills da nova bem parecidas. Eu não consigo identificar muito bem quando eu tô lutando contra uma nova. É. Um pouco chato. Principalmente no PVP, né? Quando ela faz esse movimento aqui do bracinho, é difícil você entender o Aham, que ela tá fazendo de fato. sim. Bem nessa pegada, tem esse summonzinho que a gente vai falar logo após aí. E umas partículas de gelo muito bonitas da nova, né, mano? Esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei a jogar com ela. Muita gente começa. Da hora, da hora. Então vamos explicar um pouco pra galera sobre os summons antes de seguir com os tópicos de PvP. Eles seriam interessantes. Se puder falar. Isso aí primeiro do peãozinho ali, né? Que eu acho que é o que. Então, essa mecânica dela, ela parece um pouco com a mecânica do Mago e da Bruxa Awakening, de ter uns petzinhos que ficam do seu lado durante a luta, né? Um ponto muito importante com relação a isso é que, como eu falei antes, as summons, elas podem absorver algum tipo de dano. Então, se você tiver um PVP contra um arqueiro, uma ranger, um mago, enfim, essas skills elas podem ser bloqueadas pelas summons, né? Uhum. Todas as classes que têm uma summon podem fazer isso, isso não é exclusivo da nova, tá? A não ser o Striker, que os monges do Striker Awakening não fazem isso não. Mas o mago, a bruxa, Tamer, todas as classes que têm summon pode absorver um pouquinho de dano para si, tá? A sustain dela nesse sentido ela é boa. E assim, um ponto que comba muito com as summons é o block, porque assim, ela tem o block mais forte do jogo, né? Atualmente é o da Nova Suki. E você consegue usar isso a seu favor, por isso que muita gente brinca, né? Que é uma classe que fica parada e tal. Porque de Aham. fato, só de você apertar o block, as summons, né, elas já vão bater automaticamente no seu oponente. Não é nada absurdo, mas elas dão um CC, que é um stiff, né? Um atordoamentozinho ali, que pode fazer diferença no PVP. E continuando com relação às summons, né? Basicamente o que elas fazem, se você não comandar nada, é dar um stiff, dar um CCzinho básico ali. Elas não fazem mais muita coisa a não ser isso. E pode falar do Axion já? Que tá tudo interligado. Já, pode sim.
Tá. E tem o Axiom, né? Que é, de fato, quando você entra para a sucessão, o Axiom que ele se torna essencial nas suas skills, tá? Um ponto importante sobre isso é que se você usar suas skills fora da instância do block, você vai usar só duas summons, só dois petzinhos. Se você entrar no block para usar as skills, serão 4. Ah, caraca, da hora, velho. Então, todas as skills que você usar, você tem que estar com o block ativo para você dar Uhum. mais dano. Quanto mais summons, mais dano. O dano das skills da nova, ele é meio que dividido. 50% quem dá o dano é a nova, 50% quem dá o dano são as summons. Então, se você não tiver com as summons ativas, você vai dar menos dano, tá? E o Axiom também. Quando você tá no modo da sucessão, as skills que você dá, o Axiom, ele ajuda com esse dano. Interessante. E é pra falar tudo sobre as summons, João? Pode falar, por favor. Só pra falar, tá. E um ponto importante que muita gente já jogou contra os jogos novos sabe é que quando ela fica abaixo de 40% do HP, o Axiom ele entra no modo Enrage, que é quando periodicamente, a cada segundo, ele vai subir e ele vai fazer duas coisas, né? A cada duas subidas ele dá um CC, ele dá um floating, e na terceira subida ele dá só dano. Isso é uma coisa que muita gente não sabe também. Não é só Da hora. CC que ele dá. Então ele vai subir duas vezes dando um CC e uma vez só dando dano. E a cada segundo ele meio que faz isso até durante 1 minuto. Aí depois de 1 minuto ele entra em cooldown, você tem que esperar 1 minuto até esse efeito se ativar de novo. Pode Tá? crer. O Action, ele não fica visível, né? Ele é essa Não, bolinha que fica é parecendo. uma bolinha branca que fica girando, Cara, exatamente. quando ele fica em rage, ela até fica vermelha, né? Ela Eu fica achava. totalmente vermelha. Eu achava que ele ficava em rage com 50%. E eu não sabia que tinha cooldown. Tá aí, interessante. Ele fica. A bolinha fica vermelha durante 1 minuto, que você consegue ver que ele tá em rage. Uhum. Se a bolinha ficar branca depois disso, você pode ele não vai subir mais. Ele vai ficar dormindo, a mimir. Interessante. E você falou que ele fica em rage com 40%, né? Durar 1 minuto. Isso. Se você se curar, então ele continua em rage. Continua. Né? São coisas que mudou, tem um tempo já, mas não. Assim, mesmo que regenerar, ele continua. Ele fica 1 minuto em modo rage. Ainda falando sobre o Action. Você falou que ele sobe ali, mas o alvo que ele sobe é que você está mirando? Ele, sei lá, ele pega um target aleatório próximo e é isso. Ponto importante, vamos lá. O Axiom, ele sempre vai bater, tanto o Axiom quanto as Summons, eles estão meio que linkados agora, tudo que eu vou falar. Uhum. Tanto o Axiom quanto as Summons, elas vão atacar o alvo que você bateu por último nos últimos 2 segundos. Então, se você, por exemplo, deu uma skill em alguém e automaticamente foi para uma outra skill, foi para uma outra pessoa e deu uma skill, um comando para o Axiom atacar, ele não vai atacar a pessoa que você foi agora, ele vai atacar a pessoa que você foi anteriormente. A não ser que você ataque essa pessoa que você quis ir em cima dela. Então, assim, a última pessoa que você bateu é onde as suas skills vão, de comando vão. Caso você não esteja mirando em ninguém, aí sim ele vai atacar a pessoa que está mais perto de você. Ah, interessante. Da hora, acho que ficou bem explicadinho pra galera que tinha Tanto que muita gente reclama disso. Às vezes você ataca alguém, assim, você deu um hit em alguém, mas a pessoa fugiu de você. Se você der um comando pro Axiom atacar, ele vai seguir a pessoa lá embaixo, porque foi a última pessoa que eu ataquei nos últimos 2 segundos. Tá, tem essa limitação de 2 segundos aí, mas se o alvo se afastar infinito, não faz diferença, ele vai. Tem uma distância aí que não se sabe qual é, né? Mas o range dela provavelmente é o range da skill mesmo. Pode crer. Da hora. Tá, vamos seguir um pouco com as perguntas aqui, a gente vai... Eu tô anotando as perguntas do chat aí, tá? No final a gente faz. Se você fosse pontuar de 1 a 10 ali, mais uma vez, voltando a pontuar, você pontuaria quanto ela no X1? Um cenário 1v1, um cenário limpo ali, sei lá, numa arena da vida, por exemplo. Cenário 1v1 eu pontuaria uns 9,5. Quase 10. Ela é muito boa por causa dessa mecânica, porque de fato é uma mecânica imprevisível, né? Tudo que trabalha com... é uma inteligência artificial, né? Então, assim, você nunca sabe o que pode acontecer aqui, ainda mais com a engine do BDO, né? É meio imprevisível. Então, às vezes, ela vai subir... Por exemplo, no Rage, que idealmente ele ataca, acho que de 1,5 segundos e 1,5 segundos, salvo engano. Uhum. Ele pode subir de 1 segundo, ele pode demorar 2 segundos pra subir, enfim. É meio bugado com relação a isso, é meio bugado. Uhum. Mas por conta dessa mecânica do Axiom e das Summons de atacar, né, de mesmo quando eu tomar um CC, ele atacar alguém, ou quando eu tiver no modo Rage e eu tiver no chão, ele conseguir subir pra dar um CC, ela se torna muito boa por causa disso. A galera até fala que é
Ah, é 4x1, né? Porque é eu, mais as duas summons, mais o Axel, né? Então são 4x1. Ela é bem, bem boa. Eu só não boto 10, porque de fato, como a movimentação dela é limitada, as classes que tem grab tem uma certa vantagem, né? Uhum. Então, classes que tem grab com bom protegido é o melhor dos cenários. Você consegue ganhar fácil de uma nova Suki. Sim. É Mas ela é muito complicado, boa. é complicado gerenciar esse lance mesmo aí. Quando você tá no chão, tudo bem. Não é tão difícil assim uma classe que tem grab pegar a nova Suki, como você comentou, porque ela não movimenta muito, e como você comentou também, ela tem só um iframe, né? Você falou? É, É só um fácil você iframe pegar. e o cooldown dele é bem alto. O cooldown Só que dele é de 10 segundos. ela é uma classe que pega bastante DR, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. E aí você vai dar um combinho bonitinho ali pra matar, mano. Não é uma classe que você, sei lá, um mago que você pega, você combo de qualquer jeito e você mata. Só que você não pode combar fazer um combinho bonitinho na nova, porque ela vai ficar dando CC em você mesmo ela estando no chão, mano. Então é um problema muito sério, velho. Por É, exemplo, é questão de você entender essa mecânica do rage do Axiom e saber que é difícil no meio do PVP você entender isso, mas assim, com o tempo, conforme você vai jogando contra ela, você vai entendendo que parece difícil, mas é bem simples de você saber usar. Então, é porque muita gente acha que a mecânica a gente tá jogando em 2019, que é só você grabar, combar e matar, e desde que a nova lançou, nunca foi assim. De fato, é uma classe que você tem que jogar diferente pra conseguir matar ela. Você não consegue jogar igual você joga contra todo mundo. é Que é só verdade. dar um CC, combar igual um maluco e matar. Com a nova você vai só cair pro Axon. E muita gente não entende isso. É Aí verdade. acha que a classe é roubada. Essa classe é roubada, hein? É roubada, mas dá pra você, quem Não, entende com mesmo do certeza, com BDO, quem sabe certeza. jogar, consegue gerenciar isso. É verdade. Não, concordo plenamente. Mas é roubado pra caralho. Você pontuou 9.5, isso serve pro cenário Full Gear e também no cenário de prêmio lá, que você joga um CDLzinho que a galera tá ligada, né? Sim. Pro cenário Full Gear, eu diria que uns 9, talvez. Porque aí esse Tá. Full Gear é mais complicado, porque, como eu falei, ela não tem nenhum debuff de evasão, nem buff de precisão. Então, se você pegar alguém Full Gear que tem muita evasão, vai passar mal, vai sofrer. Interessante. Tá. E se você faz o PVPzinho ali no meio dos mobs, você acha que ela perde muito desempenho ou é tranquilo pra ela gerenciar? PVP de spot, né? Perde um pouquinho, porque como eu falei, o Axiom, nas skills de comando, ele vai para o último target que você bateu nos últimos 2 segundos. Então, se você por acaso der uma skill no mob sem querer, por exemplo, você deu uma skill no cara, mas ele deu um iframe, ele se esquivou da sua skill, Hum, e a sua skill pegou no mob, se você der um comando, o Axiom vai bater no mob, não vai bater no cara. é. Então, no meio dos mobs é um pouquinho mais complicado, mas dá para se virar também. Da hora. Saindo um pouco desse cenário de X1 e partindo um pouco agora para os massivos da vida do BDO, dando prioridade para os capados, né, que é o que rola mais, T1, T2, T3, T4 agora também é capado. Você acha que aqueles caps ali deixam o dano dela muito baixo? Ou você acha que ela tanca menos daqueles caps? O que você acha dela no capado? Então, capado é um problema, porque como a defesa também é capada, a gente não consegue fazer meio que nenhuma função direito. Então a gente Uhum. não consegue fazer a linha de frente, porque o bloco quebra em 2 segundos e a gente não tanca nada. E a gente não tem a movimentação para fazer um flanco ou alguma coisa mais rápida, né? Uhum. Antes desses buffs era até difícil a gente acompanhar a PT, a gente andar junto com eles, porque a gente dava 4 dashes e a estamina acabava. Agora já tá melhor, mas ainda assim é difícil de acompanhar. Uhum. Mas no capado, o único cap que a nova é boa, que a nova Suki é boa, é no T1. Nos outros caps ela não é tão boa assim. Você vai ficar sempre ali no meio da tabela ali, nunca vai ser um top kill, não espere grandes feitos com a nova Suki no capado não. Da hora. Ela faz essa função mais de jogar com o Boa ali como uma pseudo frontline, né? A gente sabe que não pode se expor muito, mas é isso a função dela? É, e principalmente no capado, você não vai conseguir ser frontliner de jeito nenhum. Você vai ter que ficar recuando toda hora, porque o bloco vai quebrar, ou porque você vai estar com pouca vida e não vai ter nenhuma skill para regenerar a sua vida. Então você constantemente vai estar recuando dessa linha de frente aí. Não vai ser o tempo todo, não. Interessante. Talvez Acho. ela seja até mais eficiente jogando como um suporte pros magos e pros arqueiros ali, porque o grab dela é muito bom, né? É ranged. Então, talvez dependendo de como você joga, você tem que analisar o contexto e ver onde que é melhor você jogar, dependendo. Da Então, hora. se você estiver tomando muito dano na linha de frente, você joga mais recuado, protege ali seus magos, que você vai fazer uma função, né, em si melhor no capado. Tinha até uma mecânica que eu ia perguntar um pouco mais pra frente também da nova, mas eu acho que encaixa melhor se a gente comentar agora. Vou até perguntar logo sobre a parede de gelo. Se puder explicar pro pessoal sobre a parede de gelo, seria interessante. Então, a nova Suki, ela é
muito visada nos PVPs massivos, assim, nas guerras, por conta da parede de gelo, basicamente. Ela é uma coisa que a gente chama de negação de área. Toda negação de área, em qualquer jogo, seja ele de RPG, de mob, enfim, ela é muito poderosa, né? Então, basicamente, essa parede de gelo é uma paredona de gelo, por isso que é mesmo que tem parede, é isso. É porque essa parede, ela literalmente ela vai negar a área do oponente. Então, se você usar essa parede de gelo, que, volto a dizer, né, com a engine do BDO tudo é meio bugado, eles não deveriam passar por ela, né? Mas o que acontece na prática é que às vezes ela buga, todo mundo passa por dentro, enfim. Mas ela negaria um push do adversário, por exemplo, você usando ela no momento certo, você consegue negar uma área, impedir um push de alguém que tá com muito buff, entendeu? Você consegue atrasar esse push e quebrar esse push do inimigo aí com essa parede. Só que tem um ponto, que ela é desprotegida. Então, das 10 vezes que você vai usar a parede de gelo, você vai errar 7, pelo menos. Porque qualquer skill que você tomar que der um CC, você vai cair, porque ela é desprotegida. Então não é tão fácil assim da parede de gelo, não, como muitas pessoas acham que é. Você tem que saber também usar ela. Eu mais morro usando ela do que sou eficiente com ela. Caramba, mas ela, tipo, você fala que é desprotegida quando ela tá castando? Ou quando ela usa lá, ela fica parada desprotegida? Não, ela é desprotegida enquanto você casta. Então, enquanto eu tô botando a parede de gelo no chão, eu tô desprotegido. Depois que eu boto a parede de gelo, eu entro na instância do bloco. Aí eu fico, obviamente, protegido, entendeu? Mas enquanto eu casto ela, é desprotegido. Aí a chance de você cair é muito grande. Da hora. Acho que foi muito bem explicadinho pra galera. Sim, a galera tá falando que você explica muito bem, realmente. Ah, valeu. Uma lenda explicativa. Tá bom, da hora. Acho que sobre capado, sobre esses vizinhos, era basicamente isso. A gente vai partir um pouco pro cenário de Solari, não sei se você tem muito a comentar sobre isso, mas se você vai falar um pouco, isso é interessante. Se conseguir pontuar também seria legal, a sua opinião. Então, cara, na Solari, ela é uma classe muito boa. Eu costumo dizer que a nova Suki, quanto menos pessoas estiverem envolvidas na luta, melhor pra ela. Porque no X1 ela é muito, muito boa, porque é só uma pessoa que está enfrentando. Quanto mais gente tá na luta, pior. No massivo, ela é boa mais pela parede de gelo do que pela eficiência dela em si. Então você vê que no massivo já tem muita gente, já não tem tanta coisa pra ela fazer assim, a não ser a parede de gelo, dar um suporte outro ali, um slow aqui, um slow ali, mas é basicamente isso. Então você nunca vai ficar no top kill de Nova Suki no massivo. E aí na Solari, a gente toca no ponto que eu falei, são 3 contra 3. Então tem menos pessoas envolvidas, então ela volta a ser muito boa, por causa dessas mecânicas da inteligência artificial, né, das summons, enfim. E porque ela é uma classe que quem consegue jogar bem com ela, extrair, como você falou lá no início, extrair os 100% dos cancels, das mecânicas, consegue dar um pouquinho de trabalho. Então, ela é um bom suporte na Solari. Ela tem uma dinâmica que você consegue buildar, né, fazer uma build mais tanque ou full dano, mas a full dano eu não recomendo nem pro mundo aberto e muito menos pra Solari, porque você fica ali meio que um saco de pancada. A classe já não tem muita movimentação, você vai ficar só tomando dano ali, vai dar slow, mas não vai ser tão efetivo, né? Para fazer essa função de suporte, é melhor se jogar de Shy, entendeu? Então eu gosto de jogar tanto no mundo aberto quanto na Solari esse meio termo. Você não abrir mão totalmente da defesa, assim, você tem um pouquinho de defesa, sim, porque você é uma classe fácil de ser pega, né, na Solari. Porque como são 3 pessoas, você pode tomar de 3 pessoas diferentes. Então, e provavelmente uma delas vai ter grab, que é o CC mais fácil de encaixar na nova. E então você precisa, de fato, tancar um pouco quando você tá no chão, mas você não pode abrir mão totalmente do dano quando você precisar dar esse dano. Então, na Solari, muitas vezes vai ter ocasiões onde vai ficar 1v1 ou 1v2, que você vai precisar do dano ali para ser efetivo de fato. Mas, como classe no geral, ela é muito boa na Solari. E uma coisa super importante para a nova sucessão na Solari, que é o grab. A maioria, eu diria que 95% das partidas de nova sucessão na Solari, você vai perder se você não encaixar os grabs certos. Se você errar os grabs, você vai perder a partida, muito provavelmente. Porque tirando o grab, que é um CC, né, muito importante no BDO, e muito importante pra Solari, principalmente, você não faz muita coisa, a não ser dar um slow aqui e um debuffzinho ali. Você não faz tanta coisa. Então, se você errar os grabs, a chance de você perder a partida é alta, porque você não consegue fazer muita coisa além disso. Como eu falei, o dano dela, ele é alto,
mas naquele cap da Solar ele não é tão alto assim. Então você não consegue talvez fazer tanta coisa a não ser encaixar os C6. O que vai ganhar mais as partidas para a nova sucessão na Solaris são os C6 que você encaixa e não o dano que você dá propriamente dito. Interessante. Aí bem explicadinho, da hora. Próxima pergunta aqui sobre scaling de GS. Entenda scaling de GS não só como AP, mas também como builds defensivas. Você acha que ela escala bem nesses quesitos aí? Porque a gente sabe que tem umas classes que no Tuvala ali elas são muito fortes, mas parece que quanto mais GS você vai colocando, claro, enfrentando um alvo com a mesma quantidade de GS, parece que eles vão ficando pra trás, sabe? Você sente isso na nova ou não? Sim, ela escala muito bem, eu diria que até bem demais, porque quanto mais gear você tem, mais possibilidade você tem também de variar a sua build, né? Uhum. Como eu falei, o cenário ideal, na minha opinião, é você mesclar um pouco a defesa e o dano com a nova. Você não abrir mão totalmente da defesa, mas também não ficar sem dano. Então você consegue, com uma build mais endgame, fazer algumas alterações, como focar um pouquinho mais na defesa, e abrir mão um pouquinho do dano. Então eu diria que não necessariamente ela fica melhor, mas te abre mais possibilidade para explorar o potencial dela, entendeu? Porque se você jogar full dano, como a maioria das classes tem que buildar, né? Bota dano aí e é isso. Uhum. Você não vai ser tão eficiente assim, porque como eu falei, essa falta de mobilidade que é o ponto principal. Você não vai conseguir sair de uma situação ali onde tem muita gente em cima de você, porque você não tem essa movimentação. Então, se você não tiver a defesa para acompanhar essa falta de mobilidade, você vai sofrer um pouco. Da hora. Bem da hora mesmo. A próxima pergunta seria sobre precisão. Você falou um pouco antes ali no PvE, mas acho que agora é mais interessante de falar sobre. Se você acha que ela lida bem com alvo de evasão ou não? Nem um pouco, nem um pouco. Eu cheguei num ponto que eu já joguei a mesa. Sabe aquele meme do cara jogando a mesa pro alto? Sou eu. Eu joguei a mesa pro alto já. Eu não quero nem saber, não boto nem mais addon de precisão. Deixa ele viver a vida dele em paz lá e eu vivo a minha. Eu não mato ele, nem ele me mata. E segui uma vida. É isso. Mas não, ela é horrível para matar shard de evasão, porque, como eu falei, ela não tem debuff de evasão e nem self-buff de precisão. Uhum. Então você vai precisar buildar pelo menos, no mínimo, ali 2 acessórios de precisão, botar addon e olhe lá, talvez você ainda sofra, talvez você não consiga matar, muito provavelmente você não vai conseguir matar. Então eu particularmente cheguei no ponto que eu já falei, é isso, deixa ele viver a vida dele, que eu vivo a minha aqui quieto, ninguém mexe com ninguém, mas é difícil. Interessante. Tá, e a sua nova, ela usa um setup de DR, certo? Isso. Você acha que seria válido considerar a evasão ou você acha isso loucura? Só se você fizesse aquela build full DP, aquela build de Shy, full defensiva para ser totalmente suporte, aí tudo bem. Mas para um cenário normal de Gear assim, ela não tem nenhum. Ela tem a menor evasão base do jogo, esse é um ponto importante. Então, quando você cria o personagem e conforme você vai upando ele, a evasão base da personagem é a menor do jogo inteiro. Então, já começa por aí. E ela não Já é tem uma nenhum. dica, né, pra galera aí. Então, e ela não tem nenhum modificador de evasão. Então, assim, nenhum motivo para você buildar evasão para ela, a não ser essa build full DP. Pode crer. Da hora. Mecânica de a gente já falou. Queria falar um pouco rapidamente sobre o grab range dela. Só uma pergunta. É uma pergunta mais pessoal, na verdade. Você acha que o grab range dela, o range é maior do que os de outras classes? Ou você acha que não? É porque é um grab de média distância, né? Porque ela joga a estrela da manhã dela pra frente, é um grab de média distância ali. Ele não chega, eu não diria que ele é melhor, porque o que acontece? Salvo engano, em 2020, no final de 2021, eu não lembro se foi 21 ou 22, mas foi no final de algum ano que teve o rework das classes. Esse rework das classes, ele modificou o grab delas. O grab da nova sucessão foi o único grab dessas classes que não tomou rework. Então ele é um grab que ele tem 2 gaps, um no início e um no final. Se você acertar o grab, você continua tendo esse gap. Hoje em dia, se você acertar o grab, você fica protegido, né? O da nova sucessão, não. Você tem o gap mesmo se acertar. Então acontece muito de você acertar o grab em alguém e você cair mesmo assim porque você tomou dano de alguém. Então ele tem um gap no início e no final. Isso é uma parada importante. Mas ele é um grab muito bom porque ele é de média distância. Então meio que uma coisa compensa a outra. Sim, sim. Mas falando sobre range, assim, você acha que o grab dela é maior que o do 6, por exemplo, de distância? E eu acho que é um pouquinho só. A do Sage na Awakening acho que é média também, mas acho que o da 9 é um pouquinho maior só. Pode crer. Da hora. E se pudesse falar um pouco. Eu não sei se você tem essa informação, mas sabe dizer quanto de DR
Ela ganha na passiva ali? Naquela passivinha que a gente upa? Na passiva. A passiva? Uhum. A passiva ela ganha 2 de defesa por pontinho de skill lá. Dá Não, 30, não acho. na verdade, pera aí, agora que eu reparei isso, é uma sim, uma não, essa parada que eu não lembrava. Então, uma skill você ganha só HP, outra skill você ganha HP e 2 de defesa. Da hora. Então, cada bolinha dessa corta pela metade, que é a quantidade de defesa que ela vai ganhar ali. Interessante. E aí quando ela bloca, ela ganha mais, né? DR? Ganha mais 50. Tá. E E ela tem esse mais. 50 ele fica por 10 segundos. Aí se ela blocar, não tem cooldown, né? Se ela blocar de novo, reseta, não é Não, isso? não, ele é meio que ele fica se renovando. Ele fica se Ah, renovando. Se você tá. tirar o bloco, aí ele começa a contar o tempo. Se você ficar blocando, ele fica ali 10 segundos infinito. Da hora. E ela tem ainda mais um buff de DR, né? Que é o buff da associação, é isso? É, o buff da sucessão dela que tomou um buff agora recentemente, mas nada muito absurdo. Ele é um dos piores buffs, inclusive, das classes, é o da nova sucessão. Inclusive, antes desse rework, inclusive, hoje em dia muita gente usa ainda. Nem usa o buff da sucessão, usa o buff da pré, porque ele é melhor. Porque o buff da pré, ele te dá 50 de defesa a mais, e o buff da sucessão ele te dá 20 só. Ou seja, você perde 30 de defesa porque você upou o seu buff pra sucessão. Deveria ser melhor, né? Mas enfim, acontece. Mas o buff dela, ela recupera 500 de HP, então é uma pequena curinha, que não serve de muita coisa. E durante 30 segundos ela aumenta a chance de crítico e a resistência a grab. E um ponto que agora foi bufado, que durante esses 30 segundos ela fica imune à penalidade de redução de defesa. Então, debuff de defesa da Shai, de Adon, não entra Caramba. enquanto ela tá com esse buff. É por isso que agora eu tô usando o buff da sucessão, mas antes eu não usava não, porque ele era bem ruinzinho. Da Porque hora. assim, comparado, né, a muitas classes aí que dão vários status, da nova dá 20 de defesa, beleza, mas a chance de crítico é normal e o bom mesmo agora é essa parte do imune à redução de defesa. Da hora. Tem umas classes que realmente tem uns buffs muito fortes e tem umas que tem uns buffs muito fracos. Mas até hoje, É. eu particularmente não encontrei um buff pior que o do Sage Awakening. Eu tô aqui na busca, um dia eu vou encontrar. Eu acho que só o da Tamer eu achei ruinzinho, mas ela também tem o do Lobo ali pra compensar, então seria, É, acho que da hora. Eu vou continuar na busca aqui. Tá, complicado. e sobre gerenciais também, né? Você acha tranquilo pra ela? Ou ela é um problema pra gerenciar? Hoje tá um pouco melhor, porque eles reduziram o consumo da estamina do Dash, então tá melhor pra gerenciar, assim, não tá nada absurdo não. Talvez se você tiver numa guerra, por exemplo, onde você tem que acompanhar, né, a PT principal lá, aquele bolo de gente andando, você sofre um pouco, mas nada demais não. Tá bem manejável agora a estamina dela. Da hora. Ahn, Nossa, eu me perdi aqui. Ah, tá. E você comentou sobre um slow durante o podcast da nova. Esse slow dela é de quantos por Aham. cento? É uma skill, são duas skills na verdade que dão esse slow. É uma skill principal do core e outra skill que é uma Raban. As duas, elas dão um slow de 30%, de tanto de cast quanto de speed. Então, tanto na conjuração quanto na velocidade. Só que uma delas é frontal guard, então você pode tomar pelas costas quando usar ela. Mas são 30%, é um slow bem altinho. Da hora. Interessante, velho. E quando você toma um slow, é muito difícil de gerenciar? É tranquilo pra nova cenário. É mais complicado porque, como eu já falei, a classe ela é super lenta, né? É uma geladeira ambulante. Então, se você tomar um slow, aí mesmo aí você vira um freezer. Acabou, esquece, fica parado. O freezer sem É, rodinha. a freezer sem rodinha, que aquele que você tem que pegar duas pessoas pra carregar, que não se mexe não. É interessante. Da hora. E sobre combar protegido, você acha que ela vai bem nesse sentido? Ela consegue fazer um combo ali 100% protegido se ela quiser ou prejudica muito? Ela consegue, só que ela vai perder um CC aí, Uhum. porque ou vai perder muito dano se ela fizer um combo 100% protegido. Numa situação de massivo, você consegue combar protegido ali tranquilo. Agora, num X1, se você tentar combar full protegido, você vai perder bastante dano. Porque os principais C6 ali, que não dão dano e de fato dão um CC, eles são desprotegidos, que é a derrubada e um float. Mas a maioria dos combos da nova sessão são baseados em floating, então em Uhum. flutuação. E esse floating você dá ele desprotegido ou com uma skill que faz parte da sua skill de dano. Então, ou você
abre mão do dano para dar SCC protegido, ou você fica desprotegido para dar SCC, para dar mais dano. Da hora. Agora, se você conseguir falar um pouco sobre... Tá muito bugado minha setinha aqui. Falar um pouco sobre o 100% dela, seja PvE ou PvP, pra galera... Depois a gente mostra ele pra galera conhecer também. Acho que seria interessante. Tá. O 100% dela para PvE é meio que relevante. É melhor, como eu falei, as casts, né, a conjuração, a animação das skills são muito longas. Então, e o dano não é tão alto assim. Então é melhor você consumir do que você de fato usar a skill em si, né? Não é muito relevante, não. A única coisa relevante do 100% dela, talvez, em situações específicas, é na Solari. E ainda assim, talvez seja melhor você passar para alguma outra classe do seu time que tenha um 100% melhor, porque não faz tanta diferença, não. Ele dá um empurrão no PVP e no final ele dá uma congelada que nunca pega em ninguém. Interessante. Tá com quanto de rage aí, senhor Mizuki? Tô com 200. Tá, você tá só com 200? Tô. Eu tava com 400, mas eu não sei porque ele deu ruim. Tá. Tá com 200, ó. Peraí que eu apertei o aqui. Tá todo slow motion, deixa eu acabar aqui. Aí você mostra o 100% pra gente. Tá. Aí. O 200, né? Deixa eu me afastar Não, um pouco mais o aqui. 100 mesmo. O 100? Tá. Vou destravar. Pode mandar? Pode. Enquanto ela fica com o braço levantado, é o empurrão. Depois Uhum. que ela joga pra frente, ela dá o congelamento que não pega em ninguém. E no PVP, isso é tão ruim, mas tão ruim, que todas as vezes que eu tentei usar isso, eu morri. Porque a cache é muito longa. É horrível. Pode crer. É melhor consumir. Tem alguém que tá aqui no podcast pra passar a rage pra eles? Senão a gente mostra mais pra frente. Deixa eu ver aqui. Os caras tão aí. Vamos seguir aqui, mas só a gente vai mostrando aí. Mas assim, é lindo, né? O importante é que é bonito. Se é forte, não tem problema. O importante é que é bonito. Não, é isso que a gente espera, na verdade. Só que seja bonito, porque, enfim, parece que é a única classe que usa o 200%. 2%. Eu consigo completar aqui. Você não é muito tem eficiente, alguma não. coisa pra falar sobre ele aí? Seja PvP ou PvP, que a gente sabe que as pessoas não usam muito, né? Não é muito comum usar o 200%, então... Mesma coisa, é ruim igual. Sim, você vai morrer enquanto estiver usando. Não tem jeito. Eu já tentei usar ele na Solar, inclusive. Não fiz nada, absolutamente nada. Eu morri usando ele. Nossa. Porque você fica vulnerável a ataque pelas costas, né? Enquanto você tá fazendo isso. É horrível. Uhum. Não é muito bom, não. E o dano não faz jus. Pode usar? Pode. Realmente é destravar. Eu vou ver até pela live esse, porque essa é linda. A área é gigantesca, né, pra frente. É bem grande. Da bem hora. grande. Mas é rapidinho, né? Eu esperava um pouco mais de firulinha no 200%, pra falar a verdade. Mas da hora. Pois é. As perguntas que eu tinha separado pro âmbito PVP eram essas. Agora a gente vai só umas perguntinhas ali que são até mais rápidas, que são pessoais, pra gente concluir, bem? Tá. A primeira pergunta aqui é sobre definir sua classe mesmo. Usando de 1 a 3 palavras, assim, que palavras você usaria? Pode falar, você quer a resposta séria ou a resposta que todos dariam? Mano, usa as duas aí. Usa as duas palavras aí pra gente, né? Definir uma palavra, geladeira. É isso. Pensa numa geladeira. É essa classe aqui. O nome do personagem premium é Electrolux. É isso. Não tem, gente. E o do outro cara que joga com nova é Brastemp. É isso, a gente brinca entre nós mesmos. Pode crer. Se eu ver uma palavra não meme pra definir ela, eu diria. Tartaruga. Tartaruga, tá aí. Ela é lenta, não tem jeito. Muito bom, muito bom. Tartaruga é muito bom. E se você fosse escolher uma skill pra ser a sua skill favorita da nova sessão, qual seria? Skill favorita? Isso. O quê? Não, bloquezinho? Não, brincadeira. Pô, mas literal, o que é a melhor skill dela? Não tem jeito. Blocar é
Blocar é muito bom. Não, mas é válido. Quem nunca jogou de classe bloquista, jogue, por favor. É uma sensação maravilhosa você tá morto e você matar alguém. Você no chão, você dá um CC em alguém. Coisa Meu linda. Deus, olha os absurdos nesse podcast. Não, mas ó, acho que eu deixaria o solo glacial, que é essa que eu dou 200. Que é essas que eu aqui, ó. Vou mandar ela pra você ver. Essas que eu aqui, eu acho ela linda. É bonita mesmo. Pode crer. E se você fosse pontuar um problema grave, na sua opinião, assim? Se você tivesse um tempinho ali pra conversar com o Jotinha, você ia pedir pra ele dar uma olhada nesse quesito. O que seria? Cara, seria, acho que pra dar um buff de precisão ou um debuff de evasão. Ou de preferência os dois pra ela, porque tá complicado. Tá Justo. complicado. Eu vejo alguém de evasão, eu só corro dele. Justíssimo, justíssimo. Acho que o principal problema dela atualmente é esse. Assim, todos os pontos que são teoricamente fracos nela são compensados com outros fortes. Então eu não vou vitimizar aqui e falar que a classe é ruim e tal, porque ela é muito boa, de fato. Tem alguns problemas, mas acho que o principal deles no PVP seria esse aí, da precisão ser muito baixa. Interessante. E se você fosse pontuar uma coisa que você acha broken nessa classe, coisa muito forte, o que você diria? Essa aí não tem dúvida, né? Inteligência artificial vai dominar o mundo. Chat GPT e Axiom. Um de mão dada pro outro. Pode crer, É o Axiom, é o diabão. Da hora. E se você fosse dar uma dica rápida, assim, pra uma pessoa que vai enfrentar uma nova sessão, e ele pedir uma dica, o que você diria pra ele? A dica máxima é não afobe. O que acontece muitas vezes é isso. A pessoa graba uma nova suki, dá um CC nela e afoba. Acha que vai combar de uma vez, que vai matar de uma vez, é só não afobar. Comba ela, de protegido ali, dá uma skill protegida, sai, tenta fazer de novo. Vai tentando jogar esse jogo mais pressurizado assim, mas só que sem tentar ir com tudo. Se tentar ir com tudo e afobar, você provavelmente vai tomar um CC, vai cair, enfim. Que acontece muitas vezes, né? Dica de ouro aí do senhor Mizuki aí, tá vendo? Ó, quando me enfrentar no CDL, já sabe, né? Não, já sei já, pô. Não, só deixar ganhar só. Eu. Tá, senhor Mizuki, se você fosse pontuar melhor matchup pra ela, matchup que você acha mais fácil, lembrando que não vale nem Shy, nem range de sucessão, coitada. Mais fácil, deixa eu ver. Eu acho que não tem uma classe específica, mas talvez classes que não tenham grab e que não consigam ir para suas costas muito rápido. Acho que seriam as mais fáceis. Então, talvez uma Maewa, um Musa, deixa eu ver aqui. Sork é difícil porque ela vai muito para suas costas e consegue dar muito dano. Mas Sork também é um pouco fácil, porque não tem grab, né? Qualquer classe que não tenha grab e você consiga, né, jogar bem com a classe ali, você consegue manejar ali. Provavelmente, se você jogar bem, você não perde, sabe? Só se você der mole. Interessante. E se você fosse pontuar uma pior matchup, uma classe assim que você vê e já, pô, essa aqui provavelmente você é amassado. Qual seria? Berserker, mas dependendo do Berserker, mas Berserker Awakening é muito difícil de jogar contra, porque ele corre muito e isso é um problema para a Nova Suki. Assim, qualquer classe que tenha muita movimentação é um pesadelo, porque, como eu falei, é uma geladeira ambulante, você não consegue acompanhar a movimentação. E o Berserker Awakening, ele corre demais, tem skill de longe, tem grab, então tem muito recurso, né, para lidar com ela. Pode crer. Mas de modo geral, classes que tem um grab rápido. Mística e Striker, principalmente. E Guerreiro. Acho que essas três aí. As três, o pior de todos, acho que é Mística Suki, talvez. Porque tem o grab rápido, combo protegido, então não vai tomar o CC do Axiom. Tem meio complicado. Que o pacote ali para lidar com ela, entendeu? Faz sentido pra caramba. E no cenário hipotético aí, onde a sua geladeira, ou quero dizer, a sua nova sucessão não existe, de que classe você estaria jogando? Sai água da porta, hein? Que classe que eu estaria jogando? Isso. Eu provavelmente estaria com uma classe lenta. Talvez uma Dracania Sucessão, que não é tão rápida assim. Ou talvez estaria ainda no meu Mago Awakening, ou na minha Bruxa Awakening, sofrendo. Ou uma Valkyria, talvez, que não é tão rápida também. Classes mais lentas, assim. Pode crer. Tá aí, interessante. E uma mudança que te faria abandonar essa classe? Ou não tem nada, nenhuma mudança que os caras pudessem fazer que você acha que você abandonaria a classe? Pô, pior que eu já... Antes, quando ela sofria, antes de tomar esses buffs aqui, eu já pensei em largar várias vezes. Porque toda vez que eu jogava com uma outra classe, eu fazia muito mais coisa do que eu faço com ela. Pode ser.
Mas eu nunca larguei porque não tem jeito. Foi amor à primeira vista. Sabe quando você vê aquela coisa assim, você fala, é isso? É, ela não pode ser o que for, porque. Aham. E também eu tenho uma meta, né? Eu sempre tive uma meta jogando qualquer jogo que eu joguei, que é, tipo assim, ser conhecido por algo no jogo, sabe? Aqui Uhum. no BDO, a minha meta foi tentar ser conhecido por ser o jogador de Nova Suki. Então muita gente parou, saiu, voltou, enfim. Eu queria ter essa meta de, beleza. Pensa em Nova Suki. Pensa no Mezuki. É É isso. isso. E eu fui chamado do podcast, então acho que pelo menos em algum caminho a gente tá indo, né? Ah, consegui. Da hora. Eu acho que mesmo tomando muito nerf, mesmo sendo ferrado a classe, eu acho que eu usaria ela ainda. A galera ali no chat falando que você já realizou essa aí já. Tá. E uma classe que você não jogaria de jeito nenhum, Sr. Mizuki? Que eu não jogaria de jeito nenhum, tem várias. Só que eu não jogaria de jeito nenhum. Ah, classe rápida, ninja, Kuno, Deus me livre, pelo amor de Deus, apertar mais de 2 botões ao mesmo tempo não é pra mim, não. Uhum. Eu quero blocar e passar um cafezinho. Isso aí. As perguntas que eu tinha separado pro podcast eram essas. A gente vai abrir agora para as perguntas do chat. Tiveram mais algumas, mas eu fui fazendo ao longo do podcast. Só ficaram duas aqui pro final. Inclusive, se alguém tiver mais algum para mandar aí, só marcar com @gnalas. A primeira aqui foi do senhor Pragmático. Você pode vir aqui, bora. O senhor Pragmático, ele pediu para você mostrar a movimentação dela. Como seria, assim. Movimentação? Tá. Se mexer um pouco aí, só para ele conhecer. Mostra como? Cadê? Tá na. Eu Aqui em tô volta, né? Ah, Tá, beleza. Basicamente um ponto importante também, que um dash da nova, ele é protegido e o outro não. Então, isso vai te fazer cair muito durante o PVP. Mas você tem alguns combos de movimentação. Então, você pode dar o dash, você pode uhum. dar um dash pra frente. Mas basicamente essa corrida aqui. O grab também te faz ir pra frente e o pulinho também te faz ir pra frente. Vai longe essa corrida aí, né? Vai. Da hora. E você pode ficar spamando ela. Só Com que as uma áreas hora acaba a protegidas. estamina, né? A É. segunda é desprotegida, né? Quantos segundos de cooldown mesmo? A corridinha, ela tem, acho que 1,5 segundo ou 2. Não sei porque eu não tenho lá na barra, mas é Da uma hora. coisa assim. Mas eu consigo dar um dash protegido e 2 não protegidos. Aí ele volta. Uhum. Tá aí, interessante. Bem da hora. E a outra pergunta que a gente tinha aqui foi a do senhor Lord Panela. Ele fez uma pergunta aqui mais direcionada para o seu personagem aí. Se puder responder, seria interessante também. Ele Aham. perguntou quanto de DR você pega atualmente na sua build de PVP. E se você tá curtindo os cristais novos, você acha que tá tancando bem depois desses últimos cristais. Foi uma adição pra classe. Depende da build, mas quando eu quero jogar daquela forma que eu falei, meio focando um pouco na defesa e um pouco no ataque, eu jogo com quase 700 de DR, se não me engano. Mas acho que é Meu 700 amigo. de DR. É bem alto, 700 com bloco Mas, levantado, né? com o bloco levantado, exatamente. Uhum. Bloco levantado e com o buff também da clássica da 20 ali. Da hora. Mas pega bastante. E a build que eu tô usando é meio a meio, não é tão ofensiva, mas também não é tão defensiva assim não. Eu tô até com um dano razoável. E os cristais novos, eu achei que foi a melhor coisa que aconteceu pra defesa do BDO como um todo, né? Porque tava todo mundo com muito dano e esses cristais aí deram uma segurada nesse meta de você matar alguém com um combo só, né? Eu acho que esse meta aí ele é meio tóxico pro jogo. Porque de fato você não dá opção pra outra pessoa jogar, né? Se você acertou um CC nela, você matava ela antigamente. Hoje em dia isso já tá mudando um pouquinho, a galera já consegue levantar. E é por isso que a galera fica puta com a nova, porque às vezes você não consegue matar ela com um combo só, né? Ainda mais Pode quando o crer. Axion sobe. Mas os cristais foram muito bons. Não tão bons quanto para classes de evasão, porque esses cristais aí, eles dão tanto DR quanto evasão, né? Sim. A nova não faz benefício nenhum da evasão dos cristais, mas a gente usa só a DR. Essa parte aí eu achei um pouco errada a parte da PA, separar, não separar, tá ligado? Botar um cristal que dá DR e evasão. Que favorece muito a classe de evasão, porque a gente sabe que a classe que build evasão, ela também precisa de DR, né? Então ela ganha tudo e Exatamente. é complicado. Interessante, ficou Exatamente isso. bem explicadinho aí. Acho que as perguntas eram essas. Deixa eu só voltar ali pra onde a gente tava. A sabia de criminosa aí. Acho que só agradecer a galera que acompanhou aqui no chat, que mandou as perguntas. A galera sempre aí. A galera que veio aqui pessoalmente, tá aqui. O bugadão aqui é o Panela, ó. Tá bugadão aqui pra mim, o senhor lá do Panela. O senhor Draconic aqui mais uma Tá vez camuflada. participando. O Flashzada, o Item 6 e o Nearers ali.
O Pragmato também que brotou. Todo mundo que vai assistir aí no YouTube, muito obrigado aí por estar acompanhando. E claro, ao senhor Mizuki aqui, mano, que disponibilizou o tempo dele aqui, conhecimento da classe. Não teve problemas em expor pontos fracos, pontos fortes, aí às vezes a pessoa tem um pouco de receio de falar, mas o senhor Mizuki não teve, então acho isso muito da hora. Muito obrigado por participar. Inclusive, realmente eu concordo com o chat aí, explicou muito bem as palavras que tinha para explicar aí, senhor Mizuki. Muito obrigado, valeu pelo convite, fico até honrado. Qualquer coisa, tem o Discord das novas, que eu vou passar o link também, pra você botar lá na descrição do vídeo. Tá. E lembra de uma coisa, rapaziada, o BDO, ele é um jogo que você precisa ter tempo de reação rápido. Se você quiser tempo de reação rápido, entra em contato comigo, me adiciona no Discord, que eu sou personal trainer também, trabalho com consultoria online. Olha Então, aí. se quiser ficar forte, sarado, no shape, ainda conseguir desviar do grab do guerreiro, fala comigo. Meu amigo, aí o cara é bom. Já vou mandar o PM aqui já, velho. É isso aí. É isso. Então, muito obrigado pela participação, Mizuki. Quando quiser aparecer aí pra trocar uma ideia, fica à vontade, mano. Seja muito bem-vindo aí, velho. Muito obrigado. Valeu, foi um prazer, rapaziada. Tamo junto aí. Valeu.